Muito bem, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa oportunidade de podermos conversar, refletir juntos a respeito de assuntos que são importantes para todos nós e conversar à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é muito importante. Então, eu me sinto muito agradecida a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Eu sei que eu não venho trazer novidades. Não tenho essa pretensão, porque tudo o que possamos pensar em falar está contido no conjunto das obras básicas e em outros livros que a gente vai conhecendo. E mais do que isso, muitos de nós já vivenciamos situações que nos ensinaram pela dor que passamos o que é o processo de obsessão e como sair do processo de obsessão. Mas é importante que de quando em quando nós reflitamos sobre o assunto. Eu diria que muito mais do que lidando com a obsessão, nós poderíamos dizer aprendendo a amar. Porque, na verdade, a obsessão, ela se dá exatamente pela fragilidade do nosso sentimento de amor. Não vamos dizer que não amamos ainda. Amamos sim. Mas nós amamos no nível que nos é possível. E nesse nível que nos é possível, muitas vezes, nós nos deixamos levar por conveniências, por interesses próprios, por situações que nos agradam mais ou desagradam, e então, envolvidos nesse clima mais pessoal, o nosso amor se torna frágil. Porque eu, pelo menos, não digo vocês, eu sei que os que frequentam o grupo de Munique já sabem fazer isso muito melhor. Mas eu, pelo menos, ainda tenho muita dificuldade em amar alguém que me agrediu. Em amar alguém que eu soube que falou mal de mim. Em amar alguém que fofocou com o meu nome e depois veio me abraçar com um beijinho, me dá vontade de falar, mas para com esse beijinho. Então, esse amor, ele ainda é frágil. Porque o amor verdadeiro, o amor forte, o amor profundo, ele não põe condições. Ele ama. Você ama. E se o outro não corresponde, já não é problema seu. É problema do outro que não corresponde a esse sentimento. Né? Então, exatamente nessa fragilidade nossa, que é o Espírito Verdade que fala na fragilidade, depois a gente vai chegar lá. Nessa fragilidade nossa, nós deixamos espaços na nossa razão, na nossa maneira de agir, e nesses claros, nesses espaços, começa a ação, então, de espíritos menos felizes em cima de nós. Nesses claros que nós deixamos no nosso comportamento, que eu chamaria esses claros assim, sabe? É uma fonte de vaidade, é uma fonte de orgulho, de melindre excessivo, de prepotência, essas coisas que talvez vocês nem conheçam, né? Esses claros no nosso amor, na nossa capacidade de amar, é que abrem condições para que os obsessores atuam. O livro A Gênese de Kardec traz, na minha opinião, é a mais completa, embora a menor, definição de obsessão. No capítulo 14, no item 45 de A Gênese, de Allan Kardec, há uma definição sobre obsessão que dificilmente a gente encontraria uma outra mais clara. Ele diz assim: a obsessão é a ação persistente. O que é persistente? Que não para, que não cansa, que insiste. É a ação
persistente de um espírito mal sobre o indivíduo. É a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Então, para que nós, no nosso dia a dia, entendamos o que é obsessão, nós precisamos refletir nessa definição. Porque a gente tem uma facilidade de falar, ih, fulano está obsidiado. Ai, meu Deus, que obsessão. Cruz, credo, não aguento mais tanta obsessão. E a gente vai rotulando tudo de obsessão, de obsidiados, de obsessores. Mas nem todos estão obsidiados. Nem tudo é obsessão. Nessa minha colocação, eu vou dar um exemplo fácil da gente tentar entender. Imaginemos uma criança levada. Essas crianças assim que aceitam os desafios e que encaram os desafios. Criança levada. Ela vai passando por uma rua, essas casas antigas, bonitas aqui de Munique, e ela vê numa das portas de vidro, por exemplo, ela vê ali um vidro bonito, outro aqui, outro ali, e ela vê um bem redondinho, assim, bem no meio, e ela, deixa eu ver se eu tô boa de tiro ao alvo. Ela não tem nada contra a dona da casa, ela nem conhece a dona da casa. Ela só teve vontade de acertar aquele vidro para ver como é que ela tá de tiro ao alvo. Ela baixa, pega uma pedra, pá! Sai toda feliz por dali. Acertei. Consegui. Estou boa. Estou bom de tiro ao alvo. Aquela criança, ela não é má. Vocês vão falar, mas como não é má? Ela quebrou o vidro. Hã? Ela não é má. Ela faz arte. Ela é uma criança levada. Ela não refletiu. Ela teve vontade de jogar uma pedra no vidro, porque ela se sentiu convidada pelo formato do vidro. Ela não tem nada contra a dona da casa, que ela nem sabe quem é. E ela segue seu caminho naturalmente. Mas tem uma outra criança que um dia passou naquela porta, naquela mesma casa. E por alguma coisa que ela fez, a dona da casa xingou. Ah, menino, vai pra lá! Ah, enjoado! Vai! Me paga, né? Deixa você comigo. Aí, ele fica passando. Um dia ele tenta passar, a mulher tá por ali. Ele finge que não, sube aí, papai, e vai embora. E ele vai passando, ele está planejando. Ele já planejou até. E ele insiste, até que um dia ele olha para um lado, olha para o outro. A mulher não está por aí. Ele fala, agora você vai ver. Você me xingou aquele dia, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí ele pega para valer. E ele vai e joga a pedra naquele vidro e joga até em outros. E sai feliz porque ele se vingou. Veja a diferença. No primeiro caso, se a gente fosse comparar com obsessão, no primeiro caso não seria uma obsessão. Seria uma influência negativa momentânea. Sabe? Passou, olhou e deu vontade e não sabe nem quem está ali. Ele pega a pedra e joga. No outro caso, a criança está magoada com a dona da casa, ele está revoltado, ele ficou revoltado e ele planejou, ele programou, e enquanto ele não conseguiu, ele não sossegou. Então, nós poderíamos dizer que o espírito mau é aquele que se compraz com a coisa negativa. Ele não se arrepende do que faz. Ele sai feliz porque conseguiu. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu trabalhei com esses dois livros e eu falo exatamente porque todos vocês devem ter, possivelmente, pelo menos o Evangelho, e às vezes não paramos para ler determinados pontos. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, na parte das orações, tem um capítulo, itemzinho, que é o item 76, que nos dá a definição de espíritos maus. É o prefácio de uma oração pelos espíritos endurecidos. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Diz assim:
Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, não se arrependem do que fazem, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e, frequentemente, blasfemam contra o nome de Deus. Então, gente, espírito mau, perceberam a diferença? Espírito mau, ele não se arrepende, ele não gosta de prece, sabe? E ele, o que ele faz, ele se sente feliz, ele se compraz com o que faz. E ele está pouco deixando de saber se a pessoa ficou triste, se sofreu por causa daquilo. Então, nessa definição de obsessão, nós vamos entender que muitas situações que nós passamos por um processo de influenciação espiritual e não de um processo real de obsessão. E isso nos ensina o quê? A reduzir um pouco o nosso julgamento em relação às pessoas. Não, fulano está obsediado. Não, a gente vai reduzindo o nosso julgamento, porque nem tudo é obsessão. Mas a obsessão, ela é real e ela nos alcança, às vezes, naqueles claros que eu falei com vocês que nós vamos abrindo, ela nos alcança de tal forma que é preciso uma ação de muito amor dos que estão à nossa volta, familiares, companheiros da casa espírita, e até que a gente se conscientiza também, e também muda o padrão vibratório e começa a amar. Com outros recursos que a casa espírita também nos oferece. O passe, a água fluidificada, o socorro do nosso nome nas orações, nas reuniões específicas. Então, essa ajuda, esse conjunto de ações vai nos ajudar a nos liberar dos processos obsessivos que muitas vezes destroem famílias, grupos familiares, destroem até assim, um conjunto de pessoas que moram perto, um conjunto de amigos, um grupo de companheiros de determinadas áreas, um grupo de trabalho religioso. Esse processo obsessivo, se não administrado, ele pode transformar muita gente, muita situação de amizade em situações de desequilíbrio. Então, como lidarmos com o processo obsessivo? A partir do momento que nós já definimos o que é obsessão, nós vamos então adentrar em como lidar com a obsessão. Primeiro, lidar com a nossa própria obsessão. É dificílimo. Por quê? Dificilmente eu, espírita, reconheço que eu não estou bem. Dificilmente. Eu vejo que o outro não está bem, mas eu estou. Eu estou sempre bem. Então, falta o quê? Falta, acima de tudo, uma virtude de muita importância, que é a humildade. Que é a natural oportunidade que temos de dialogar. Ao estudarmos, puxa vida, mas isso aqui está parecendo com o que eu estou passando. E a partir do momento que você tem dúvida, que você reflete, você começa a buscar recursos para entender o seu estado interior. Então, esse momento de lidar com a nossa própria condição é muito sério. E é muito interessante, porque às vezes a gente não reconhece que a gente está num processo assim, porque as pessoas porque o que eu faço, puxa vida, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu não estou obsediada. Acontece que eu não sei os processos do passado que me envolvem. Nós encontramos 5 tipos de inimigos, no mínimo.
os meus próprios inimigos do passado. Aqueles que não querem que eu progrida, não querem que eu caminhe para a luz. São meus próprios inimigos. Eles têm alguma cobrança a fazer de mim. Eu tenho os inimigos das pessoas a quem eu tento ajudar. Por isso eu estou falando na autoobsessão. Vamos imaginar que eu faço meu trabalho de visita, por exemplo, visita ao hospital, e vou e tal, e atendo. Os inimigos daqueles que estão ali no hospital, ela assim, mas puxa vida, ela está atrapalhando tudo. Eu estou quase conseguindo. Lá vem essa criatura. Ah, não, eu vou sumir com ela daqui. E aí eles vão me provocar. Eles não têm diretamente nada contra mim, mas têm contra o que eu estou fazendo. Se eu me afastar, eles até esquecem de mim. Mas, como eu sou cabeçuda, eu quero ajudar e tal, então eu atraio o mal querer deles para mim. É o inimigo, então, seria a segunda classificação dos inimigos. Essa classificação, eu estou fazendo mais por didática, isso não está assim, nessa condição lá no livro dos Espíritos, não, viu, gente? É mais didática só para a gente poder ir chegando numa observação. Aí, existem ainda os inimigos do grupo do qual eu faço parte. Imaginemos que eu faça parte desse grupo aqui. Então, eu já tenho os meus inimigos, eu tenho os inimigos daquilo que eu faço no socorro, e eu tenho os inimigos do grupo. Mas quais são os inimigos do grupo? Aqueles que não querem que esse grupo vá para frente. Aqueles que querem que esse grupo está começando a iluminar demais essa cidade. Está esclarecendo demais muita gente. Nós temos que dar um jeito nesse grupo. Então já é um terceiro tipo de inimigos. Mas tem um grupo de espíritos, de inimigos ainda mais complicados. São os inimigos da doutrina espírita. Mas essa doutrina, não sei o que esse povo veio trazer isso para a Alemanha. Por que não ficaram com isso só para o lado de lá, do outro lado do mar? Vem trazer isso aqui para a Alemanha. E eles são inimigos da doutrina. É uma outra classificação de espírito. E eu encontraria uma quinta. Os inimigos da luz. Os inimigos do bem. Esses estão em qualquer lugar, em toda parte. E eles, todas as vezes que vê alguém espírita, católico, seja o que for, fazendo um bem, eles querem perturbar. Porque eles não querem que o bem se faça na terra. Puxa vida, mas então vocês vão falar, mas nós estamos perdidos. Tanto grupo de inimigos. Como é que nós vamos fazer com tanto inimigo? Ah, mas Deus, no seu infinito amor, olha o que é que ele faz. Para contrapor-se aos meus inimigos, eu tenho o quê? Os meus amigos espirituais. Os meus avalistas. Aqueles que me apoiam. Aqueles que me conduzem. Aqueles que vibram com as minhas pequeninas relações. Eu subi meio tijolinho assim, naquela telha antiga francesa, assim. Eles ficam felizes. Oh, ela subiu mais um pouquinho. Evoluiu mais um tipo, uma coisinha de nada. E eles vibram com a nossa, de alegria, porque a gente conseguiu um pouquinho. A gente conseguiu dar um sorriso para alguém. Ai, que bom, já conseguiu sorrir. E eles vibram com os nossos passos, né? Aí, existem os amigos daqueles que eu estou assistindo. Aí eles fazem assim, ah, mas que bom. Ai, que bom que ela chegou aqui para ajudar o fulano. Eu estava precisando de alguém aqui encarnado para ajudar. Então eles, agradecidos, irradiam luz para mim. Aí, os amigos da casa espírita, louvado seja Deus se eles não existissem. Então, esses espíritos que apoiam, que protegem, que ajudam a arrumar o local para o grupo se reunir, que facilitam as coisas, que abrem caminho, esses espíritos vibram com o nosso esforço e também irradiam luz em nosso favor. Os amigos do espiritismo, os espíritos amigos do espiritismo, aqueles espíritos lidadores desde a época de Kardec e antes de Kardec,
aqueles que se comprazem com a irradiação da mensagem de amor de Jesus à luz da reflexão, à luz da fé raciocinada. E esses espíritos fazem de tudo para proteger a doutrina daqueles que tentam agredi-la. E louvado seja Deus, os amigos do bem. Esses espíritos amigos que lutam para que o bem se faça na terra, desde um sorriso para alguém, uma mão estendida, algo maior por alguém que tenha melhores condições. Aquelas coisas singelas, pequeninas, são os nossos amigos. E nesse contraponto entre amigos e inimigos, nós conseguimos romper. Então, a primeira coisa importante para lidarmos com a obsessão, seja a nossa auto-obsessão, ou seja a obsessão de algum companheiro ou algum familiar, a primeira coisa é nós mudarmos a nossa postura mental, e a partir daí nós encararmos de uma forma corajosa, destemida, mas sem afrontamento. Quando eu falo em corajosa e destemida, não é falar para o obsessor, você não vai de nada, vê se você vai dar conta de uma hora. É claro que ele vai provar que vai dar conta. Igual o menino, ele vai querer que vai dar conta. Ele vai querer provar que vai dar conta. Então, eu tenho que respeitá-los. Esse é o grande ponto, respeitá-los. Então, mas na medida que eu mostro coragem, humilde, é esquisito falar assim, coragem humilde, mas é isso mesmo. É coragem de fazer com humildade. Eu não sou muito, não. Por isso que o Chico dizia, eu sou um cisco. Porque ele sabia que diante da grandeza do infinito, do universo, a luz dele, que é tão grande para nós, ele se considerava um cisco no universo. Então, isso é humildade. É humildade, mas ao mesmo tempo, ele sempre soube da sua condição de ser instrumento do amor. Então, na medida que você consegue irradiar essa coragem com humildade, você bloqueia os espíritos, não por um afrontamento, mas eles passam a respeitar você. Você passa a ter autoridade junto a eles, autoridade moral. Lembra lá do Evangelho? Paulo, eu conheço. Jesus, eu sei quem é. E vós, quem sois? Ou seja, aquilo era um espírito das trevas falando por aqueles que tentavam curar em nome de Jesus e em nome de Paulo com o apoio de Jesus. Aí o espírito maligno falou, mas quem é você? Quem é você? Qual é a sua autoridade? A palavra autoridade, ela vem exatamente assim, o autor. Eu sou autor da minha conquista moral. Então, na medida que eu crio uma história moral, as pessoas passam a respeitar-me. Os obsessores passam a respeitar-me. E eles vão ter que ser mais artistas para conseguir. Não vai ser tão fácil como se eu sendo uma pessoa invigilante, é mais fácil eles chegarem perto de mim. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eles não vão chegar, não. Eles chegam. Meu Deus, e como chegam? Porque aqueles claros que a gente vai deixando, de quando em quando, eles ficam de espreita. Você deu uma... É ali que eles vão. E aí você tem que levar aquele choque, aquele susto. Oh, meu Deus! E aí você recomeça. A prece, a postura, o estudo, o passe. Aí você volta a criar em torno de você uma luz que irradia. E essa luz os mantém respeitosos. Não com medo, mas com respeito. Então, um dos grandes recursos é a nossa postura mental, o nosso pensamento, a nossa força, a nossa fé, a nossa humildade. E em tudo isso, o processo de amor. Desde a hora que eu sentei ali, o Espírito está me incomodando para eu contar a história dele comigo
ou eu com ele. Eu vou ser obrigada a contar para ele me dar sossego depois, mas está dentro da história, está tudo dentro da história. Eu ainda tinha pouca experiência em lidar com os espíritos, assim, no conversar, no dialogar com os espíritos. Eu achava assim que era alguma coisa do outro mundo, mas é, né? É algo diferente. Mas eu achava isso um absurdo, mas como é que eu não converso com espírito, que é de jeito nenhum. E aí um dia, havia uma pessoa que estava muito mal, e ela não tinha condições de ir à casa espírita, porque geralmente o trabalho com os espíritos deve ser feito no grupo espírita por causa da proteção, né? Mas aquela senhora estava muito mal, estava ruim, não queria sair do quarto. E o marido reclamou, não queria sair do quarto e não sei o que e tal e coisa. Vamos lá aplicar um passe nela. Fomos lá. Aí, quando nós chegamos, fomos fazer uma leitura do Evangelho, e quando menos assustamos, mas ao mesmo tempo o grupo, de uma certa forma, estava estruturado para isso, o Espírito manifestou-se através de um dos companheiros e disse assim: não adianta, daqui eu não saio, e nem ela sai desse quarto, porque ela me deve. E aí ele destravou a reclamar. Reclamar nada, muito mais do que isso, a agredir, a xingar, a blasfemar até. E eu falei: eu não converso com o Espírito, estou ali. O esposo daquela senhora, espírita antigo, foi ele que me recebeu a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, mas antigo como espírita. Pasmem, este homem ficou com ciúme da mulher dele. Então, o obsessor estava xingando a mulher dele. E o homem que era tarimbado com a mediunidade: você não pode fazer isso, isso é um desaforo. Eu pensei assim: mas pode xingar dessa maneira o espírito? Se a gente está tentando consertar. Mas eu nem passava, eu já era espírita, mas nem passava, mas nem pensava em fazer parte de reunião mediúnica. Eu não quero conversar com o espírito. Eu sou espírita, mas fiquem lá, eu não quero saber do espírito. Mas naquele momento eu fiquei aflita. Eu falei: ué, mas tá xingando o espírito? Não pode xingar, será que pode? E aquilo foi me dando um calor aqui assim na minha garganta. E aquilo foi subindo, de repente eu disse assim: mas que voz bonita você tem. Olha só. Tinha nada a ver com a briga, né? Tinha nada a ver. O espírito deu uma parada no xingamento dele. Você acha? Aquela voz. Eu falei: ai meu Deus, agora eu tenho que falar. Ai meu Deus, como é que eu falo agora? Mas agora eu tinha que conversar, né? Eu falei: eu acho. Que voz maravilhosa. Eu já encantei multidões. As luzes da ribalta já acenderam muitas vezes para mim. Eu falei: mas eu não estou entendendo você com essa voz maravilhosa. E querer... gente, até hoje tem hora que eu penso, eu acho que eu estava... Eu falei: você com essa voz maravilhosa, que você poderia continuar encantando corações com a sua voz. Você querer ficar escondido no quarto e escondendo a dona aqui dentro do quarto, sem sair. Aí ele parou. E ele perdeu uma força no argumento dele. Ele disse: mas ela me deve. Aí ele já não gritou. Quando ele não gritou mais, não xingou, eu falei: opa, agora eu cresço. Porque não tinha outro para conversar com ele. Tinha que ser eu. O outro que podia, por conhecimento, estava bravo com o espírito. Aí eu falei: bom, tem que ser eu, né? Aí eu falei: bom, eu tenho que ir por aí. Sabe o que acontece? Eu comecei a dialogar com aquele espírito aí, falando de voz e tal. Ele foi, eu falei: mas olha, para e pensa. Larga essa criatura aqui. Vai para um outro local onde você possa ser importante, usar a sua voz.
Eu não sabia muito bem o que eu estava falando, mas certamente os espíritos ali, eu já era uma médium em ação, né? Quando eu falo não sabia muito bem, porque eu não sabia quem era o espírito, eu não sabia qual era a história dele. Então, nesse ponto, eu sei que os espíritos estavam me utilizando. E eu fui conversando com o espírito. E eu desviei o espírito da briga. E ele disse, tá bom, eu vou pensar. Eu vou pensar um pouco. Eu falei, se eu fosse você, eu pensava mesmo. Se eu fosse você, Boa noite. Se eu fosse você, dava um jeito de pensar. Aí, passou-se o tempo. E durante aquele tempo, aí entra um outro recurso que a gente precisa aprender. A prece. A prece pelos espíritos que nos perseguem, que nos agridem. A prece por nós mesmos, para a gente ter forças para resistir às dificuldades, às tentações. Eu me senti responsável por aquele espírito. Falei, pronto, e agora? O que será que aconteceu com o espírito? E eu comecei a orar por ele, todo dia, todo dia. Eu não sabia o nome dele, então eu o chamei de o espírito cantor. Bom, ele tinha a voz bonita, então ele falou que as luzes da ribalta acenderam, então ele era espírito cantor. E eu todo dia, eu orava pelo espírito cantor, e orava, e orava, e orava. Passaram-se talvez uns 2 ou 3 meses, aí já me chamaram para uma reunião mediúnica. As pessoas que estavam ali viram que eu fui médium. E eu não queria de jeito nenhum, mas vamos. Eu fico bobo, tem uns médicos que ficam doidos para ir para a reunião mediúnica, eu tinha pavor da reunião mediúnica. É muito engraçado isso. Aí eu vou, então acabei indo. Aí um belo dia nós estávamos lá na reunião mediúnica e eu ouvi aquela voz outra vez. Aquela voz forte, bonita, né? Eu falei, o cantor, pensei comigo. Aí eu tremi de emoção, como uma mocinha que encontra um namorado, sabe? Eu falei, o cantor! Eu senti aquela alegria, né? Então ele veio e ele disse, eu vim aqui dar uma resposta. Eu aceitei a proposta. E aceitei, e pesquisei, e me levaram. E eu me associei a um grupo que vai cantar para crianças doentes. Eu nunca quis saber, que eu morria de medo de ficar perguntando muito, sabe? Então até hoje eu não sei se era um grupo de desencarnados ou se era um coral de encarnados que ele ia cantar junto como espírito. Bom, não importa. O certo é que ele disse, eu vou cantar para crianças doentes. Aí, novamente, me veio aquele calor assim que subiu, né? Pela minha garganta. E eu disse, que alegria você me dá. Mas que bom que você vai cantar. E etc, e tal. E ele ficou muito feliz e tal. E esse negócio de prece, a gente distrai. Devagarinho, bom, ele agora já canta, já está no coral, não precisa de orar por ele mais não. E eu fui me desligando, e parei de orar por ele, e já nem lembrava mais do espírito cantor. Passou-se aí algum tempo, talvez, uns 2 ou 3 anos, e ele chega numa reunião. E eu não identifiquei. Gente, nosso amor não é nada sólido, nosso amor, né? Mas qualquer coisa distrai a gente passa mal outra coisa, né? Eu já tinha esquecido o espírito cantor. Eu já estava cantando coral, já estava cuidando, eu tinha que cuidar de outras coisas, né? Eu esqueci dele. Aí ele me deu uma lenhada, né? Lenhada de amor. Ele disse assim, como as pessoas esquecem da gente facilmente. Falei, gente, quem é que está falando? Assim, né? Ele disse, eu vim aqui hoje para agradecer e para despedir. Costumavam me chamar de espírito cantor. Eu quase caí da cadeira. Falei, meu Deus, que vergonha. Eu senti
senti um calor na orelha. Ainda bem que preto não aparece com vergonha, né? Preto não envermelha. Mas aquilo subiu aquele calor assim na orelha. Eu fiquei com a vergonha até hoje. Se vocês colocarem a mão na minha orelha aqui, ela tá quente, porque até hoje eu tenho vergonha. Sabe? Eu esqueci daquele espírito, gente. Aí ele disse, eu vim aqui me despedir. Porque agora eu estou sendo encaminhado para um local para eu me preparar para reencarnar. Vou reencarnar e vocês haverão de me reconhecer. Porque, de alguma forma, eu estarei ligada à música e vocês haverão de me reconhecer. Mas não importa se não me reconhecerem. Eu só digo para vocês, vocês são responsáveis por eu ter aprendido a amar. Por eu ter conhecido a luz. E eu pedi permissão a Deus, àqueles que estão mais perto de mim, para reencarnar perto de vocês. Para eu continuar aprendendo a amar. Ai, meu Deus. Vontade de pedir a Deus, não faz isso não, que eu não vou dar conta. Deixa ele reencarnar em outro lugar, porque eu não vou dar conta. Ele vem confiando na gente. Ele vem para aprender a amar. E eu não sei amar ainda. Como é que eu vou fazer? E a cada criança com quem eu lido, principalmente as filhas dos trabalhadores, dos companheiros, assim, eu fico, meu Deus. Mas nessas alturas, se ele reencarnou, ele já está bem crescido, né? Eu acho que sim, eu acho até que eu já identifiquei, mas não importa. Importa que o processo, o que ele me pedia quando eu sentei ali, ele me pedia para dizer que o que fez com que ele deixasse de obsidiar aquela senhora e, consequentemente, a família, foi uma manifestação de amor. Que ainda que aquela manifestação tenha saído simplesmente começando pela voz, que voz maravilhosa você tem, mas naquele momento foi o fiozinho de luz que o desviou do processo obsessivo de estar ali, brigando com alguém a quem ele devia. Então, gente, eu falei primeiro da força do pensamento, eu falei da nossa persistência no bem e a prece. A prece, ela é necessária que a gente faça todos os dias. Quando nós estivermos lidando com nós mesmos ou com alguém num processo mais denso da obsessão, nada melhor do que a prece. Não nos cansemos de orar. De dia, de noite, dentro do ônibus, não nos cansemos de orar. Mas não aquela prece decorada que você fala sem refletir nela. É claro que quando você está fazendo a prece mesma decorada, pelo menos você está direcionando por alguns momentos a sua energia para Deus. Mas, se você busca a prece refletida, essa sim vai alcançar os corações. E importante, quando você projeta a luz do seu coração, da sua mente, você projeta essa luz através da oração, essa luz que busca Deus, que busca Jesus, ela irradia. E a quem ela ilumina primeiro? A nós próprios. Nós oramos para alguém, mas essa oração que nós fazemos, antes de alcançar esse alguém, ela se banha, ou melhor, ela nos banha e nos envolve num outro estágio e nos deixa mais receptivos ao bem maior. Então, a oração é algo de extrema importância para todos nós. É importante que a gente use a oração dentro de uma condição, não do fanatismo, não do condicionamento, mas aquela oração, pensamento de uma só palavra. Não tem importância. Ó Jesus! Mas esse Jesus é falado com uma vibração tão grande
que ela vai. Mas se você falar, ai Jesus, essa prece ela não alça voo, porque a sua vibração, ela não foi envolvida num clima de fé, de esperança. Então, lidar com a obsessão, aprender a amar, vai entrar num outro ponto de extrema importância que Kardec abordou. Quando Kardec, além do famoso triângulo filosofia, ciência e religião, existe um outro triângulo filosófico em que Kardec se apoiou a partir do filósofo Rousseau. Ele fala no trabalho, na tolerância e na solidariedade. Esse triângulo, trabalho, tolerância e solidariedade, são 3 aspectos que, em qualquer circunstância de um processo obsessivo, nós precisamos cultivá-lo. Então, o trabalho. Vamos começar com o trabalho. Quando nossas mãos estão ocupadas, fazendo alguma coisa por alguém, a gente consegue, de uma certa forma, desviar o nosso pensamento que está brigando com alguém, desaforo. Fulano falou isso, mas não é possível. Puxa vida, eu tenho que ir lá falar. De repente você fica preocupado que está fazendo certo, está fazendo errado, e a sua mente desvia daquela fonte negativa. Então, o trabalho. Eu tenho um tremendo defeito, entre aspas, de usar o trabalho como apoio. Às vezes, houve um período na nossa casa, quando chegava alguém, eu me lembro isso que eu fiz essa vez, e foi muito assim, para mim foi uma saída, mas eu vi que foi importante. Eu tinha já vidros de botões, pessoal, da costura, então botão vermelho, amarelo, corredondo, tal. E chegou uma pessoa num processo dificílimo, um processo de condicionamento mesmo, assim, negativo, e eu não sabia mais o que fazer para aquela pessoa. Eu me lembro em que eu fiz um sinal para alguém, falei, atende ela um pouquinho. E eu corri lá. Agora eu posso confessar, porque estou longe e tal. E a pessoa já melhorou. Eu fui lá, peguei uns 3 ou 4 vidros daquele e misturei. Joguei tudo na bacia assim. Eu falei, ô minha filha, eu tô aqui, eu ganhei esse tanto de botão. E tá tudo misturado, minha filha. Me ajuda a separar esses botões. Ela me olhou bem. Puxa, eu com um curso superior, né? Mexer aqui para separar botão. Mas ela começou. E aquela atenção dela em separar, claro que ela não fez aquilo num dia só. E ela voltou mais uma vez, falou, eu vou deixar isso por sua conta, porque o outro pode não saber até onde você parou, então eu vou deixar por sua conta. Enquanto ela estava ali, a gente fazia uma prece para começar. A gente conversava um pouquinho sobre o amor. A gente fazia uma leitura pequena. E aquele trabalho discreto de separar botões fez com que ela criasse o hábito de ir à casa espírita. E no hábito de ir à casa espírita, ela começou a olhar para um, olhar para outro, conversar com um, conversar com outro. E ela foi descongestionando a sua mente, os seus pensamentos. E de repente, hoje essa companheira é uma trabalhadora da casa. Ela sabe. Porque eu falei, olha, eu não posso desencarnar. Eu menti para essa criatura um dia. Eu não posso desencarnar assim. Então um dia eu falei com ela, sabe aqueles botões? Ela quase brigou comigo. Falou, atrevida crioula danada, você fez isso comigo. Eu falei, eu não tive outra saída. Eu não tinha um outro trabalho naquele momento. Mas às vezes eu gosto muito do trabalho, sabe? O trabalho, seja ele qual for. O trabalho material, dar um desenho para a pessoa fazer, arrumar a secretaria, separar os papéis, sabe? Partir o pão para distribuir para alguém. E distribuir, às vezes, a água fluidificada que está ali. Olha, enche os copinhos de água para mim. Ah, Jesus, abençoa essa água aí e abençoa a companheira que vai trabalhar.
E nessa de dar um trabalho, a pessoa se sente útil, ela se sente importante e ela distrai a cabeça. Mas nós não precisamos esperar a sua casa espírita fazer isso conosco. Quando a gente em casa, o pensamento começar a nos incomodar, o pensamento negativo, busquemos um trabalho. Mudemos de atividade. Bom, deixa eu telefonar para fulano para ver se está tudo bem lá e tal e coisa. Deixa eu escrever um bilhetinho aqui para fulano, fazer um cartão que essa semana é aniversário dele. Deixa eu arrumar minha roupa no guarda-roupa, que está uma bagunça lá dentro, deixa eu dar uma ajeitada. E nesse trabalho manual, você vai descobrir que lá no guarda-roupa tem um monte de coisa. Eu não sei porque que desde ontem eles estão me mandando ficar falando essas coisas. Então tem um monte de coisa que podia ser, sabe, tirado, dá para alguém. Ah, não, mas aqui na Alemanha não tem para quem dar. Ah, mas acha assim, gente. Sabe? Renovem. Porque quando você renova alguma coisa, o seu escritório, o seu guarda-roupa, o seu armário, as suas caixas, você tira aquelas coisas velhas que estão lá e junto delas as energias negativas de algum irmão que algum dia deixou uma marca e aquele papel que você escreveu com raiva, ou você leu com magoada, aquilo ficou guardado ali. Aí você pega, puxa vida, tá aqui a data. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Gente, joga o passado fora. Joga o passado fora, sabe, gente? Porque é isso que sabe, que fica cozinhando. Sabe, lá em Minas, né, a gente costuma dizer assim, cozinhando galo velho, sabe? E cozinha, e a carne não amacia, e põe mais alho, põe verdura, e a carne não amacia, esquece. Mas não é esquecer, não, eu esqueci, mas fica assim aquela película, sabe? Por cima do tumor, né? O tumor tá aqui, tá aquela película. Você esqueceu, mas tá ali. Mas qualquer coisinha, tu vaza tudo também. É por isso. Gente, quanto casamento poderia ser muito mais bonito se a gente conseguisse desconectar pra valer. Ah, porque você... Eu não gosto. Sabe, essa blusa que eu tenho aqui no guarda-roupa, eu guardo. É o dia que eu descobri que aquele bandido tava com outra. Eu tava vestindo essa blusa. Gente, nós precisamos acabar com isso, sabe? Acabar com essas coisas. Porque essas coisas, elas nos fazem mal. Aí traz toda a energia outra vez. Aí você... Mas, gente, já passou tanto tempo, já passou tantos anos. Ele já pediu perdão, mas ele não pediu apenas de boca, ele já provou que ele merece o perdão. Pelo amor de Deus, esquece. E progride, e prossegue. É exatamente esse tipo de coisa que o trabalho faz. É tirar essas coisas velhas da gaveta e tudo mais. E limpar. O trabalho renova. Além de renovar, o trabalho é o grande protetor nosso contra os processos obsessivos. Sabe? Há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu passei por uma decepção muito grande, onde eu sou responsável por uma editora espírita, e nessas minhas viagens, eu tinha ali comigo uma funcionária de mais de 10 anos, que eu tinha que confiar, porque para eu sair, eu tinha que confiar em quem ficava. E essa pessoa, até foi chegando um ponto que eu confiei tanto que até a senha do meu cartão, porque hoje eu tinha que pagar a prestação, eu estava viajando, e ela, não tem culpa não, culpado sou eu. Ela realmente, ela entrou, mas entrou de braçada, né? E deu assim um prejuízo à editora e a mim, pessoalmente, e meu nome foi para cartório, aquela confusão toda. Meu coração inchou de dor, de mágoa. Aí eu falei, eu não tenho outro remédio, eu trabalho. Vou trabalhar dobrado. E aí, mais eu aceitei sair para falar em casas espíritas, e mais eu trabalhei, mais para a minha cabeça não ficar condicionada. Porque quando eu fechava os olhos assim, eu lembrava da moça, eu falei, meu Deus, mas ela era a mesma coisa que minha filha. Olha, mas então não pode ser mais? E se ela fosse mesmo sua filha?
E aí eu tinha que trabalhar isso. Eu tinha que entender que eu facilitei para ela. Ela não estava preparada. Eu é que fui a responsável. Até eu chegar nisso, só o trabalho me protegeu. Então, o trabalho é uma bênção que nós precisamos usar sempre, com frequência. O outro aspecto que eu falei, trabalho, tolerância. Ah, minha gente, tolerar o outro. Eu prefiro falar no positivo do que falar na intolerância. Porque às vezes a nossa intolerância é quem gera processos obsessivos. Desculpa interromper, mas parece que tem gente tentando entrar outra vez, tá? É porque eu vejo por aqui e eu acho que vocês não veem daí. Então, as pessoas vão sem saber como é que entra. Parou, a pessoa parou aí. Só se ela estava só. É o espírito. Não é espírito? Juro? Encarnado é. Saiu correndo, então. Então pronto. Aí, a tolerância. Gente, quantos processos obsessivos a gente ofende a pessoa sem perceber por causa da intolerância. Sabe? Mas olha, o marido, quantas vezes ele se separa da mulher, não vão achar que eu estou aqui defendendo os maridos. Daqui a pouco eu falo deles, pode deixar. Mas olha, quantas vezes o marido começa a rarear o tempo que fica em casa? Porque quando ele chega em casa, ele já não está aguentando mais as minhas manifestações de intolerância. Eu quero que ele limpe o sapato lá, porque tem sal na sola do sapato, do gelo, do não sei o quê, e vai arranhar e sujar tudo pra cá. E ele, puxa vida, deixa eu parar. Né? Eu quero empurrar nele aquela arroz assim, bem grudado, né? Arroz unidos venceremos, come. Então, na medida que eu vou usando da minha intolerância para com ele, ele vai começando. Hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde em casa. Eu vou parar. Aí ele dá uma desculpa, para com um colega ali no bar, na esquina e tal e coisa. É a minha intolerância. Sabe? Não deita na cama, não joga toalha molhada na cama, não. Oxe. Pega a toalha e leva e fala, ó, cria o hábito, deixa a toalha molhada lá. Porque tem uns homens que têm essa mania mesmo, não tem? De vir com a toalha enxugando e tal, e joga na cama. Aquilo são hábitos que a gente às vezes tem. A intolerância com a toalha molhada. São gestos pequeninos de intolerância que vão gerando um afastamento. E quando assusta, já não tem mais nem saída. Então, a tolerância que Kardec fala é um exercício de compreender e de aceitar as fraquezas. Ai, meu Deus, fulano mastiga de boca aberta. Não aguento ficar com ele na mesa. Toma aqui, você come aí. Não, fulano, vem cá, vamos almoçar juntos. Não podia ter umas coisas pra ver aqui. Não aguento. Aquele barulho que ele faz com a boca, que me põe nervosa. Intolerância porque com mastiga de boca aberta. Então, minha gente, essas pequenas coisas, gente, era só maneira de mastigar. Aos poucos a gente cria um recurso assim, sabe? Para ele não mastigar de boca aberta. Mas a nossa intolerância vai gerando afastamento. Quando você vê, virou uma obsessão. Eu acho que ela tem negócio de mastigar de boca aberta. Bom, esse é um outro processo, a intolerância. E o terceiro ponto que Kardec traz, solidariedade. Sermos solidários. É tão fácil ser solidária com as crianças africanas. Ah, tem ali e tal. Eu vou colocar ali no como é que chama? Você sabe? No container, eu vou lá colocar as roupas. Coitadinha das crianças, estão sofrendo tanto. Vou colocar ali. Tudo bem?
a solidariedade dentro de casa. Tem hora que a gente não olha o olhar do outro que está cansado, que está triste. Ô fulano, tudo bem? O que aconteceu hoje lá no seu serviço? Isso no nosso grupo espírita, a gente não para ser solidário. Ser solidário, e aí, como é que vai? Está tudo em paz? Você não consegue ser solidário. A solidariedade nessas pequeninas coisas. Porque nas grandes, é fácil uma campanha do governo para mandar roupa para a criança da África. Elas merecem? Merecem. Mas os meus familiares, os meus companheiros de trabalho profissional, os meus companheiros de grupo espírita também. Eu preciso olhar nos olhos deles e ver se está tudo bem. Eu tenho que aprender a ser solidário. Eu tenho que ter coragem de sorrir. Teve um amigo espiritual que uma vez disse assim, sabe, às vezes a gente reencarna. Para alguma pessoa a gente só deve um sorriso. Você passa outra vez nessa encarnação por aquela pessoa uma só vez e não sorri para ela. Agora você deve 2 sorrisos para ela. Parece brincadeira, parece simples, mas é verdade. Às vezes é questão de um sorriso. Era só a minha dívida. Era de um sorriso e eu perco a chance. Porque eu me fecho nas minhas dores, nos meus problemas, no meu processo, na auto-obsessão. E eu não sou capaz de sorrir para o outro. Eu não sou capaz de olhar para o outro, olho no olho, e saber como é que está o olhar dele no dia de hoje. Se ele está bem, se ele está triste, se ele está cansado. Ô, gente, vocês viram que, eu nem sei como é que está o tempo, minha filha, lidar com a obsessão é algo, ao mesmo tempo, desafiante, porque eu trouxe assim de uma maneira descontraída, porque quando falo em obsessão, a gente até coloca uma capa de proteção assim, né? Ai, meu Deus, obsessão, ai! Então eu estou tentando trazer para vocês essa ideia de que lidar com a obsessão é uma questão de cada um de nós. Como se fôssemos enfermeiros a lidar com crianças doentes, crianças espirituais. Mas não é sempre assim. Reservamos este finalzinho para os casos ainda mais graves do que esse. Teve um dia que para o Chico apresentou-se um espírito originário de regiões muito densas, muito negativas. E esse espírito disse para o Chico, você sabe por que a gente não consegue te alcançar e te prejudicar? E aí o Chico, às vezes, brincava com a gente assim, ó, pra você ver. Eu tô de nariz esfolado porque eles me empurraram e eu caí no chão. Eu machuquei, solei aqui porque... E eles falaram que não conseguem nada comigo. E daquela maneira dele de rir, de brincar, né? Mas o Espírito disse para ele, sabe por que a gente não consegue? Porque você tem muitos amigos nas trevas. Quem são esses amigos nas trevas? Sabe, por exemplo, os pais de uma criança que ele socorreu, com verdadeiro amor. Os filhos de uma senhora que sofria desesperadamente a ausência e ele socorreu. Essas criaturas, mesmo estando vibrando na faixa ainda das trevas, elas são capazes de manifestar gratidão. Vocês já repararam que por mais bravio seja um cão, ele é capaz de reconhecer um gesto de carinho e ele não agride aquela pessoa que demonstrou carinho e confiança com ele. Então, esses amigos nas trevas são
talvez familiares, e até mesmo alguém que ele ajudou, que não teve condições de ser conduzido para um ambiente mais evoluído, mas que nunca esqueceu o socorro recebido das mãos do Chico. Então, esse ter amigo nas trevas é algo que nós precisamos aprender. Porque nesses processos obsessivos mais graves, eles existem. Eles existem. Mas se nós já tivermos feito exercício nesses pequenos, como eu disse aqui, aí os momentos mais graves de obsessão vão encontrar as barreiras de amor. Se eu, por exemplo, num grupo, eu crio condições, eu tolero um que fala alto, e eu não sei o quê, e pá, e pá, e pá, o que é que eu faço? Eu crio unidade de sentimentos e de vibrações. E aí, nessa unidade de sentimentos e de vibrações, se vier um processo obsessivo mais grave, vai ser igual um edifício que tem lá em Belo Horizonte, que chama Balança, mas não cai. O edifício, por qualquer motivo, ele ficou assim, meio de lá, igual a torre de pizza lá da França. Então ele é assim, chama Balança, mas não cai. Sabe? Então, se nós criamos proteção, vai haver abalos, mas o grupo